Olá pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre inflações, taxas, juros. Lembra que a gente está falando da área de administração financeira, tá? Então, por que eu preciso falar sobre inflação e deflação para a administração financeira? Porque na gestão financeira eu preciso saber o que é a inflação, eu preciso saber o que é a deflação, o que a inflação interfere no valor do meu bem, tá? A inflação é o aumento generalizado do preço, que provoca a redução do poder aquisitivo. E a deflação é a redução generalizada do preço, que provoca um poder no aumento, um poder na aquisição da moeda. Mas presta atenção, as duas são ruins para a economia de um país. Em que momento? Quando a inflação aumenta os preços, significa que o poder, o valor da moeda reduz. O que eu comprava, se antes eu comprava 1 quilo de feijão com R$10, com a inflação eu não compro mais 1 quilo de feijão com R$10. Provavelmente eu vou comprar com R$12, R$13. A deflação é o contrário. O quilo do feijão deixa de ser R$10, passa a ser 9. Mas isso não acontece só com o quilo do feijão, acontece com todos os preços. Isso também é ruim, porque significa que as pessoas começam a falar assim, já que o preço diminuiu e os preços estão caindo, eu não vou comprar agora não. Eu vou aplicar o meu dinheiro e deixo para comprar depois. Também é ruim, porque o dinheiro sai de circulação. No momento que ele sai de circulação, faz com que se produza menos, e aí é uma cadeia. Da mesma forma que a inflação, a deflação, ela prejudica um sistema financeiro de um país. O impacto da inflação nas atividades empresariais é o mesmo que acontece da inflação nas atividades, nos recursos financeiros de uma pessoa física, ok? Cada empresa tem a sua própria inflação interna, como a gente diz, né? Ela faz de acordo com que essa inflação ela interfere no preço de venda, ok? O acompanhamento e análise da inflação interna de uma empresa é muito importante na administração do preço de venda e controle dos custos. O que a gente quer dizer? Que a inflação, da mesma forma que a inflação geral, ela interfere no mercado financeiro de um país inteiro ou de um mundo inteiro, a inflação interna também. Então, o controle dos custos e do preço de venda tem que ser muito bem casado para que a margem de lucro seja aquela efetivamente planejada. Juros. Muito importante a gente falar de juros, tá? Queria dizer que a gente vai falar algumas coisas teóricas, de forma teórica. O que significa? Eu vou dar alguns conceitos importantes que vocês precisam ter sobre juros, sobre taxas, tá? E no processo eu vou mostrar como é que a gente utiliza eles. Os juros é a remuneração do capital. Mas quando a gente fala de remuneração, aí a gente só lembra assim, quando eu falo de remuneração, eu só lembro que eu estou ganhando, né? Mas os juros, ele não vai só para a parte de eu ganhar, vai parte de eu ter que pagar também. Então, assim, juros é tudo aquilo que aumenta o valor do capital, tanto no momento que você recebe, quanto no momento que você paga. O governo utiliza a taxa de juros como instrumento de política econômica. Com a taxa de juros que ele controla também o mercado, ok? O mercado financeiro. A taxa de juros é determinada no mercado financeiro. A função da oferta e procura de recursos, ele tá meio que equilibrando isso. Existem países que a taxa de juros é baixa. E quando ela oscila pequenininho, para mais ou para menos. Existem países que a taxa de juros é alta, tá? Nós aqui no Brasil temos uma taxa de juros alta, mas já tivemos uma taxa de juros muito maior. Agora a gente tem uma taxa de juros alta, mas teoricamente equilibrada. Termos comuns que a gente precisa começar a trabalhar quando a gente fala de mercado financeiro. É importante. O primeiro é que capital é o valor principal, não é só o investimento inicial, ele é o valor principal. Aqui, ó, é o valor principal. Eu investi em uma empresa R$10.000 e ganhei depois recebi de volta 15 mil. Mas qual foi o valor principal investido? R$10.000.
ok? O prazo é o tempo. Prazo aqui se entende como tempo, certo? A forma de resgate ou amortização é a forma com que eu vou receber. É parcelado, é à vista, é todo daqui a algum tempo, qual é a forma de recebimento ou de pagamento. A taxa de juros, a que taxa de juros a gente está se falando? É uma taxa de juros de 1, 2, 10, 20, quanto? A forma de pagamento dos juros, por exemplo, eu posso pegar um empréstimo e ter uma carência, só pagar os juros no início e depois o juros ser diluído ao longo das prestações. Ou eu posso pagar os juros a cada 6 meses, ou eu posso pagar os juros o tempo inteiro o principal a cada 6 meses, enfim, qual é a forma? E o período de capitalização, como é que ele é? Ele é mensal. O que significa capitalização mensal? Que corre mês a mês, ele pode ser anual. O que significa? Que ele corre uma vez por ano, pode ser trimestral, pode ser semestral, ok? Então, assim, qual é a forma de capitalização? Existem dois tipos de forma de se apurar os juros, o comercial e o exato. Qual é a diferença? É que o comercial, o tempo, ele é fixo, 360 dias se for ano, 180 se for semestre, 30 se for dias, independente do mês que seja. E o exato é aquele que é 365 dias se for um ano normal, 366 se for bissexto. Se for fevereiro é 28 ou 29, a depender do ano, né? Se for, por exemplo, janeiro, são 31 dias. Se for, por exemplo, abril, são de 30 dias, tá? Então, o exato é aquele que conta exatamente a quantidade de dias. E o comercial é aquele que tem um padrão. As taxas de juros, eu tenho a taxa de juros nominal, a real, a aparente ou efetiva, a pré-fixada e a pós-fixada. A nominal é a escrita, a real é quando a gente tem um desconto da inflação, então aquela que realmente aconteceu, vamos supor, eu tenho uma taxa de juros eu apliquei no dia uma taxa de juros de 10%, mas a inflação foi de 5%, então eu só ganhei realmente 5%, ok? Mais ou menos assim, de forma bem grosseira. A aparente efetiva é aquela que realmente foi cobrada. Qual foi a taxa de juros efetivamente cobrada? A pré-fixada é aquela que eu sei de antemão quanto é que eu vou receber ou vou pagar. E a pós-fixada é aquela que eu só fico sabendo no momento em que eu for receber ou no momento em que eu for pagar. Ainda continuando sobre taxas de juros. As taxas a seguir são remuneradas em dias úteis do ano. Eu estou falando de duas taxas específicas, a Selic e CDI. São as mais não utilizadas, mas as mais conhecidas, digamos assim, mas que a gente ouve mais falar, tá? A taxa Selic, que é sobre os títulos públicos, e a CDI, Certificado de Depósito Interfinanceiros, praticado nas operações interbancos. Gente, eu queria pedir desculpas porque não se esqueçam que a gente está em época de pandemia e que as pessoas estão mais em casa. Então, como eu estou em home office, a gente está fazendo as coisas de dentro de casa. O que acontece? Muito barulho, gente reformando, criança gritando, vizinho falando, cachorro latindo. Então, só peço desculpas por esses incômodos. As taxas, elas podem ser... Aqui a gente estava falando sobre as taxas de juros, né? Agora vamos falar mais ainda sobre algumas taxas. Existem as taxas flutuantes, e aí não necessariamente são taxas de juros, mas são taxas. Elas podem ser fixas ou flutuantes. As fixas são aquelas que eu já sei qual o valor, e as flutuantes são aquelas que dependem. Então, as fixas são as taxas pré-determinadas, que não se alteram, mesmo que haja um período de capitalização. E a flutuante são as taxas que variam de acordo com o período de capitalização. Geralmente ela é composta por uma parte fixa e uma parte variável, tá? Então, assim, existem dois tipos de taxa. Agora, o que vocês precisam saber? Primeiro, qual é o valor da taxa e se ela é fixa ou flutuante, tá?
E se ela for flutuante, eu preciso saber assim, eu preciso fazer um estudo de como ela está flutuando para saber o que pode acontecer com ela. Isso é importante. Então precisa tudo isso ficar muito bem determinado, tá? Isso aqui é só para vocês ficarem sabendo como é que é uma estrutura de taxa de juros, que tem a parte de risco, risco pré-determinado, risco livre e inflação, tá? Só uma informação a mais. E aí a gente vai para calcular os juros. Começando, vamos estar começando. Vamos lá. Um exemplo, eu gosto sempre de mostrar um exemplo, tá? Para a gente saber efetivamente quanto é que você está ganhando, qual o juros real que você está tendo, enfim. Vamos lá, um exemplo. Eu tenho 100 mil reais e vou aplicar, o banco me ofereceu 20%, tá? Só que eu sei que nesse período que eu apliquei o dinheiro a 20%, a inflação foi de 15%. Efetivamente, quanto é que eu ganhei, tá? Então, para eu saber quanto é que foi realmente de juros que eu ganhei. Queria mostrar essa fórmula para vocês. O que eu vou encontrar aqui? A taxa de juros real, quanto realmente eu ganhei, tá? Então, isso daqui é o número 1, tá, gente? Isso aqui é o número 1. Ó, isso aqui é o número 1, por favor. É porque quando a gente digita o 1, aqui aparece essa letra. Esse aqui é o número 1 mais a taxa de juros e mais a taxa de inflação. Então, se eu disse para vocês que a taxa de juros foi de 20%, isso aqui em numeral representa 0,20. E se eu disse que a taxa da inflação foi de 15%, isso em numeral representa 0,15. Vamos calcular? Olha só, botando na fórmula, eu sei que em vez de eu ganhar, porque lá estava dizendo que eu fiz uma aplicação a 20%. Com a inflação de 15% nesse período, eu ganhei efetivamente 4,3478 ou aproximadamente 4,35%, tá? Então, eu não posso falar assim, 20 menos 15, 5, não. Eu tenho que colocar dentro da formulazinha e aí eu descubro efetivamente quanto é que foi que eu ganhei dos 20 mil, porque ó, 100 mil a 20% dá 120 mil. Só que houve uma desvalorização de 15% nesse período. Então, eu ganhei realmente 4,35%, tá? Foi quanto o meu dinheiro passou a valer efetivamente, não 20 mil ou 20% a mais. Nós temos dois tipos de juros. Os juros compostos, que é o que a gente vai trabalhar, e os juros simples. Mas eu não vou ficar perdendo tempo com vocês com juros simples, porque o juros simples, ele acontece ou quando você tem uma prestação única, uma correção única de um período único. Eu peguei o dinheiro hoje, vou pagar daqui a um período, seja ele 30, 60 ou 90, mas desde que a correção seja única, em cima de um período só, por exemplo. Eu vou pagar daqui a 30 dias uma taxa de 10%, então vai ser 10% em cima desses 30 dias. Ou vou pagar daqui a 60 dias 10%, vai ser 10% em cima de 60 dias, não vai ser em cima de 30 mais 30. Porque se for 30 mais 30 são juros compostos, vai ser em cima de 60, um período único, isso é juros simples. Um exemplo para vocês entenderem que a gente utiliza juros simples é quando você não paga o cartão de crédito no dia do cartão de crédito. Então, tem um juros de mora ali, né? Esse juros de mora, a gente utiliza os juros simples, porque não é juros sobre juros, é juros sobre um valor principal em um único período, que no caso que é de um dia. Se você atrasar 2, 3, 4 dias, vai ser sempre o mesmo valor. Dos juros de mora, tá? J significa juros, M, montante. O montante é o capital mais os juros. E capital é o valor principal, ok? Então, se ele for a M é ao mês, a S ao semestre, a ao ano, a T ao trimestre. São tipos comuns de capitalização. Capitalização. Ok? Ainda falando sobre as taxas, eu tenho a taxa nominal, que é aquela taxa dos juros contratado, aquele que você fala, que quando você faz o contrato, ele fala, vou fazer um contrato com juros de 10%.
E a taxa efetiva é aquela que depois que você calculou que o contrato estava dizendo que era de 10%, mas quando você fez todos os cálculos, você descobriu que é de 12%. Então, a taxa efetiva é aquela quanto você efetivamente está pagando. A taxa equivalente, por exemplo, a gente acabou de falar de períodos, lembra? Então, assim, às vezes, ó, um exemplo, 12% ao ano. Quanto essa taxa equivale a um mês de 30 dias? Então, eu pego 12% ao ano, faço os meus cálculos e descubro que é igual a 0,95% ao mês. Então, 12% ao ano equivale a 0,95% ao mês. Mas, Sara, por que 12 eu não divido por 12, já que são 12 meses e é 1% ao mês? Porque são juros sobre juros. Então, como são juros sobre juros, se eu botar 1%, vai dar mais do que 12% ao ano, ao final de 12 meses, tá? Por isso que nós estamos falando de período de inflação, período inteiro e fração de período. Período inteiro é quando você tem um período, por exemplo, 30 dias é um período inteiro, e fração de período é, por exemplo, quando você tem 42 dias. São 30 dias mais 12 dias do mês seguinte. Então, fração de período, tá bom? E o barulho hoje tá ótimo. Mas continuando e levando em consideração todas as explicações que eu disse, peço desculpas pelos barulhos. Valor do tempo no dinheiro. Eu sempre falo que o tempo tem um valor, que o dinheiro tem valor. Hoje, 10 mil é diferente de 10 mil reais há 5 anos atrás e vai ser diferente de 10 mil reais daqui a 5 anos. Então, o dinheiro, ele tem um valor no seu tempo, tá? E é isso que a gente vai aprender. A gente vai aprender a calcular, a gente vai aprender a mensurar esse valor. Uma coisa que a gente vai ter que utilizar muito são as calculadoras financeiras. Uma que eu utilizo é a HP 12C. Não estou pedindo para ninguém comprar, não estou incentivando, mas eu estou dizendo que ela é muito útil e que ela ajuda muito a fazer os cálculos. Existem apps dessa calculadora, então tem a opção de comprar, vale a pena se você tem condições, se não, baixa o app que você vai conseguir fazer. Valor presente é o valor de hoje. Valor futuro é o valor presente com o montante, com os juros. N é o número de capital, número de capitalizações. Por exemplo, eu vou vai corrigir mensalmente 12 vezes. Então, a capitalização é mensal em 12 vezes. Vai ser anualmente em 5 vezes. Então, a capitalização é anual e vão ser 5 vezes, tá? O I significa a taxa de juros. Qual é a taxa de juros? 10%, 20%, 30%. E o PMT são as prestações. Quantas prestações são? De qual valor são essas prestações? O que mais? Acabei de falar sobre o valor presente. O valor presente mais juros é o valor futuro ou montante. O que são os fluxos de caixa? Fluxo de caixa. O que são fluxos de caixa? São as parcelas. Essas parcelas, elas podem ser iguais ou que a gente chama de uniformes, ou elas podem ser diferentes. O que são parcelas diferentes? São aquelas que hoje eu tenho um valor, amanhã eu tenho outro valor, tudo depende do contrato que você faça. Taxa interna de retorno, ela é super importante. Para que serve? Quando eu tenho parcelas que não são uniformes, aí eu posso calcular e saber qual foi a taxa interna de retorno. Eu fiz um investimento e esse investimento me trouxe retornos diferentes, cada mês, cada período, um retorno diferente. E aí eu vou fazer as minhas contas e vou descobrir qual foi a minha taxa. Para que eu preciso saber essa taxa? Para saber se valeu a pena eu investir neste investimento que eu escolhi, ou se era melhor eu ter investido em outro investimento, ou eu ter aplicado dinheiro no banco. Tá? Ou então, eu faço um planejamento do investimento, né? Do que vai acontecer mês a mês, e aí eu comparo com... Eu tenho dois tipos de investimento, eu faço o planejamento dos dois investimentos, de tudo aquilo que eu vou receber, menos aquilo que eu vou gastar, e aí eu vou saber a taxa que eu vou ter
no investimento A, no investimento B e no que está oferecendo o mercado. E aí eu vou escolher. Posso fazer isso antes, posso fazer isso pós-investimento para saber se valeu a pena e para eu decidir se eu vou continuar ou não, tá bom? Então vamos lá, essas são, e aí eu disse para vocês que eu utilizo muito HP e é isso que eu vou utilizar agora. Essas são as teclinhas que eu vou utilizar para eu fazer esse cálculo. Lembrando que G é a tecla amarela e ela vai me dar suporte para utilizar todas as teclas que eu dependo de ser amarela, né, do G, então ela vai me levar a utilização dessas teclinhas amarelas. CHS é para você mudar de sinal e o F é quando você utiliza a tecla azul. Então, assim, a tecla da HP, ela é assim. Aqui vem as teclas azuis, então o IRR tá aqui, são as teclas azuis. Eu vou estar usando as teclas azuis. Aqui, por exemplo, vamos supor, o PV, vamos supor, tá? É uma tecla branca. Então, a tecla branca, eu não preciso de nenhum artifício para utilizar ela, é só apertar ela. E aqui são no caso, CFO, são as amarelas. E para utilizar as amarelas, eu preciso apertar primeiro a tecla F, que é para dar condições de acessar a função amarela, tá? Acabei de falar errado. A seção azuis é o F, amarela o G. Então, para eu acessar as informações que estão nas teclas azuis, eu preciso usar o F. Nas amarelas, o G. E na branca é apertar a própria tecla. Um exemplo, eu fiz um investimento de 11 mil. No primeiro mês, nem gastei, nem recebi nada. No segundo mês, houve uma entrada de 4 mil. No terceiro mês, uma entrada de 5 e uma saída de 1.000. Então, eu tenho um saldo positivo de 4 mil reais. No mês 4, nada. No mês 5, uma saída, negativo, de 2.144. E no sexto mês, uma entrada positiva de 6 mil. Utilizando as teclas da HP, e aí se você seguir cada uma dessas informações, tá, só tem uma coisa para falar. O que significa esse GNJ? Significa que, como eu vou ter dois saldos positivos iguais e consecutivos, eu posso dizer que eu vou ter uma entrada de 4 mil reais, parcelas de 4 mil reais, duas vezes seguidas, duas vezes seguidas, tá bom? Mas eu só posso utilizar esse artifício aqui se elas forem iguais e consecutivas. Se fossem 3, 4 mil aqui, aí eu botaria 3. Se fosse 5, eu botaria 5, tá bom? Aí na seguinte, eu tenho nenhuma entrada, aí eu tenho uma saída e depois uma entrada. Quando eu aperto a tecla F e RR, aí eu sei que esse investimento teve uma correção, uma taxa interna de retorno de 2% ao mês, tá bom? Aí, para que eu quero saber isso? Aí eu quero saber, se eu não tivesse investido aqui, tivesse investido no investimento 2, investimento B, eu teria uma taxa maior ou menor do que 2? Melhor, se eu não tivesse investido, eu tivesse aplicado dinheiro no banco está me dando uma taxa maior ou menor de 2? Está me dando uma taxa menor, então valeu a pena. Está me dando uma taxa igual, então eu vou ver, talvez valha a pena se continuar crescendo. Aí eu tenho que fazer uma análise futura. O banco está me dando uma taxa de 4%, então esse investimento não valeu a pena. Ok? E aqui é só uma forma de você garantir que aquilo que essa taxa de 2% ela é real. Por que ela é real? Porque eu tenho que fazer uma correção em cima do valor, do saldo do valor aplicado, retirando o que eu estou recebendo, então tudo aquilo que for positivo eu retiro, acrescento, aumento o que for negativo, né? E aí no final tem que dar 0.
tá? É só uma forma de, sabe a prova dos 9? A verificação se o que você fez deu correto? Se vocês utilizarem o Excel, é super tranquilo. E para concluir, tem uma formulazinha que a gente tem que utilizar, igual aquela fórmula da inflação, que eu não posso utilizar, não tenho como utilizar na calculadora financeira. Então, eu utilizo na matemática científica mesmo, que é a perpetuidade. O que significa isso? Vamos supor que eu queira ter uma aposentadoria. Quanto é que eu preciso aplicar para ter essa aposentadoria? Então, qual é o valor que eu preciso aplicar? Qual o valor que eu preciso aplicar para eu ter uma aposentadoria de 10 mil e o banco me ofereceu 10%, desculpa, ao mês, tá? Calculando isso daqui, eu vou descobrir que esse é o valor que eu tenho que aplicar, tá bom? Então, não se esqueçam disso, isso aqui é uma curiosidade, mas se de repente vocês têm a oportunidade de fazer uma aplicação para ter um retorno eterno, assim, só que não pode esquecer de uma coisa, o valor principal, esse valor aqui, ele vai ter sempre o mesmo. E lembra que o valor de dinheiro no tempo, ele é variável? Então, assim, se eu aplicar hoje 10 mil, vamos supor 100 mil reais, tá? Daqui a 10 anos, 100 mil reais não é o mesmo 100 mil reais da agora. E dessa forma que eu estou aplicando aqui, esse 100 mil, ele não vai aumentar. Não vai diminuir, mas também não vai aumentar, porque eu vou estar recebendo eu só vou estar recebendo os juros dele, somente os juros dele. Mas eu tenho que lembrar que daqui a algum tempo, 100 mil não é 100 mil. Então, assim, é uma forma da gente calcular, mas é uma forma de você também pensar que esse dinheiro tem que aumentar. Por quê? Porque o dinheiro, com o passar do tempo, ele se desvaloriza. Ok? Obrigada pela atenção, gente. Era isso que eu tinha que mostrar para vocês hoje.